Instrução Técnica de Recursos Humanos número 285, 24 de outubro de 2022 dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto às licenças por motivo de doença em pessoa da família no âmbito do CDMMG, o previsto na Lei número 5.301/1969, que trata sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. A Resolução Conjunta número 4.278/2013, que dispõe sobre perícias, licenças e dispensas saúde na PMMG e no CDMMG, a Resolução número 358/10, que versa sobre organização da Diretoria de Recursos Humanos, sua definição, finalidade, estrutura orgânica, competências, atribuições e outras atividades afins, a Resolução número 1052/2022, que institui o processo administrativos de natureza não disciplinar no CDMMG, a necessidade de se estabelecer procedimentos administrativos próprios aos assuntos relacionados à concessão de licenças aos militares no âmbito da instituição. Exar a seguinte instrução, capítulo 1. Generalidades. Artigo 1º. Esta instrução tem por finalidade estabelecer rotinas e procedimentos que visam a verificação das condições necessárias à concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família, bem como definir os fluxos a serem observados pelos envolvidos. Artigo 2º. Entende-se por licença por motivo de doença em pessoa da família o afastamento do militar, por até 3 meses ao longo de sua carreira, considerando-se cada mês período de 30 dias ininterruptos. Parágrafo único. A concessão da licença por motivo de doença em pessoa da família deverá ser precedida de procedimento administrativo para aferição da necessidade ou não da concessão. Artigo 3º. Considera-se pessoa da família 1 pai, 2 mãe, 3 filhos, 4 cônjuge não separado judicialmente, 5 menor sob tutela, 6 curatelado. Parágrafo único. A união estável, conforme legislação em vigor, terá o mesmo tratamento que cônjuge para os fins desta ITR. Artigo 4º. São autoridades competentes para conceder licença por motivo de doença em pessoa da família. 1. O comandante-geral por até 3 meses, conforme inciso 2, do artigo 114, da Lei nº 5.301/1969. 2. O diretor de recursos humanos até o máximo de 30 dias, conforme inciso 3, do artigo 5º, da Resolução nº 358/2010. Parágrafo único. A autoridade competente para conceder a licença também poderá mandar cassá-la, 1. Mediante inspeção de saúde ou parecer médico. 2. Quando cessar o motivo da concessão. Capítulo 2. Do pedido e trâmites decorrentes. Seção 1. Do pedido do militar. Artigo 5º. O militar, quando do pedido para gozo ou retorno da licença, deverá utilizar o tipo de processo CRH. Licença por motivo de doença em pessoa na família, observado devido nível de acesso. Parágrafo único. Deverá ser mantido o mesmo número de processos
C do militar quando da solicitação, dilação ou suspensão da referida licença, de modo a preservar o histórico e melhor acompanhamento de sua situação funcional. SF, pelas unidades envolvidas. Artigo 6º quando do pedido para gozo da licença por motivo de doença em pessoa da família, o militar deverá apresentar requerimento à sua unidade, contento, no mínimo, sem prejuízo de outras informações complementares. 1. Motivo da solicitação. 2. Razões de incompatibilidade de jornada de trabalho e assistência a ser prestada. 3. Comprovação de doença em pessoa da família, mediante a apresentação de atestado médico. 4. Tipo de vínculo familiar e devida comprovação. 5. Data explícita pretendida para início da licença. 6. Período pretendido de licença e quanto de saldo possui para tal licença. 7. Informação do período de férias anuais ou prêmio. 1. Sobre escrito, informações médicas não devem ser tramitadas via sistema eletrônico de informações, de forma pública ou restrita, por se tratarem de dados sensíveis. Nos termos das alíneas F e G do artigo 11 da Lei nº 13.709/2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, em se tratando de dados de criança e adolescente, deverá ocorrer consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal, conforme 1 sobrescrito, artigo 14, da LGPD. 2 sobrescrito, uma vez requerida e concedida a licença por motivo de doença em pessoa da família em tempo inferior a 3 meses, caso o requerente vislumbre necessidade de dilação da licença para assistência do mesmo caso em questão, a solicitação de prorrogação deverá explicitar o período pretendido. Artigo 7º. A unidade de lotação do militar tão logo tome ciência do pedido formal deverá remeter a documentação relacionada no artigo anterior a DRH, informando o saldo existente para gozo de tal licença pelo requerente. 1 sobrescrito, não há necessidade de remeter documentação física, devendo a unidade utilizar as ferramentas institucionais vigentes. 2 sobrescrito, após o envio da documentação a DRH, deverá proceder à instauração do processo administrativo PA, conforme seção 2 desta ITR, com finalidade de comprovar os fatos e correto uso da licença. 3 sobrescrito, ao comandante do requerente fica reconhecida a autorização para proceder à liberação deste em no máximo 10 dias a partir do pedido para gozo de licença formalizada em ofício em mesmo processo previamente a decisão da autoridade competente, visando subsidiar eventual iminência e caráter de urgência configurado em pleito pelo militar interessado, sem prejuízo de observância dos ritos. Autoridades competentes e do
duração máxima da licença estabelecidos em norma. Artigo 8º. Caberá à Diretoria de Recursos Humanos, 1. Recepcionar e analisar a documentação, 2. Assessorar a autoridade competente por meio de parecer, se for o caso de concessão superior a 30 dias, 3. Confeccionar os atos atinentes, 4. Informar a unidade de lotação do militar da decisão, 5. Instruir a unidade de origem do militar sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família. Quando o fato aportar na DRH por intermédio do agente de assistência social. Artigo 9º. A unidade de lotação do militar, ao receber ou tomar conhecimento da decisão da autoridade competente, deverá, 1. Dar ciência ao militar e providenciar publicação em BI, 2. Havendo concessão, providenciar a alteração da situação funcional, SF 17, e acompanhar a alteração do período aquisitivo das vantagens e férias devidas ao militar, 3. Acompanhar a situação e verificar a eventual prestação de apoio e assistência social, informando a DRH sobre tal necessidade. 4. Concedida a licença, a unidade deverá acompanhar a data de término e de retorno às atividades pelo militar. 5. Acompanhar a necessidade de prorrogação do prazo, nos casos de existência de saldo para gozo da licença. 6. Informar ao militar sobre quais alterações em sua carreira profissional o tempo de licença irá impactar, colhendo o termo de conformidade. Seção 2 do processo administrativo para subsídio às autoridades decisórias competentes. Artigo 10. A instrução do PA, instaurado pela unidade de lotação do militar, tem a finalidade de comprovar a existência das condições necessárias para gozo da licença para tratar de doença em pessoa da família, bem como seu correto uso. 1. O sobrescrito, o PA será instruído, em regra, no SEI, com processo e documentos produzidos em acesso restrito ou sigiloso, em observância LGPD, não havendo necessidade de confecção de documentação física, salvo quando da necessidade de apresentação de vias originais ou quando houver necessidade de juntar de prova material. 2. O sobrescrito, a solução do PA não gera efeitos imediatos, devendo ser observados os ritos e as autoridades decisórias competentes descritas nesta norma. Artigo 11. O PA será instruído, obrigatoriamente no mínimo, sem prejuízo de outras peças e documentos, por 1. Portaria de instauração, 2. Documentação que deu origem ao processo, sendo neste caso, a solicitação requerimento do interessado, conforme artigo 6º e prorrogação, caso solicitada. 3. Notificação prévia do interessado quanto à instauração do PA. 4. Documentação comprobatória obtida pelo encarregado, visando averiguar as condições reais do fato, o vínculo familiar, incompatibilidade de jornada de trabalho. 5. Parecer de profissional de saúde apoiador ou conveniado, se o doente se encontrar fora da localidade onde o militar esteja servindo, sem expor o paciente CID, conforme anexo 1. 6. Havendo necessidade, realização de verificação in loco visita social, relatando o que fora observado. 7. Audição do interessado e de testemunha, caso seja considerado necessário. 8. Relatório do encarregado com análise das provas e parecer sobre legitimidade da concessão ou não da licença. 9. Ofício expedido pela unidade, contendo assessoria motivada e fundamentada, observando os prazos
legais, se a autoridade não for competente pela decisão. 11. Quando aplicável, solução pela autoridade competente. 12. Termo de ciência. Conforme anexo 2.1 o sobrescrito, o passo subsidiará às autoridades militares competentes, descritas no artigo 4º, a decidirem quanto às condições necessárias para gozo do direito pleiteado, ou mesmo buscar elementos que demonstrem a sua pertinência ou irregularidade. 2. O sobrescrito, a autoridade que instaurou o PA deverá encaminhá-lo à DRH tão logo seja solucionado. Artigo 12. No caso de o PA concluir pela improcedência da concessão da licença por motivo de doença em pessoa da família, nas situações em que o militar já estiver em gozo, 1. A unidade de lotação do militar deverá proceder aos desdobramentos disciplinares e correcionais cabíveis, além de observar a alteração do período aquisitivo das vantagens e férias devidas ao militar. 2. A DRH deverá proceder à confecção da cassação do ato de concessão da licença pela autoridade competente. 3. O militar requerente restituirá os valores recebidos indevidamente, por meio de desconto em folha, sem prejuízo para as demais medidas cíveis, penais ou administrativas. Capítulo 3. Disposições gerais. Artigo 13. O militar em licença por motivo de doença em pessoa da família perceberá soldo e vantagens do respectivo posto ou graduação, mas não terá esse tempo computado como de efetivo serviço. 1. O sobrescrito. O militar terá seu período aquisitivo de férias anuais alterados proporcionalmente ao período que esteve licenciado. 2. O sobrescrito, tendo em vista a licença não computar como tempo de efetivo serviço. Poderão haver alterações de períodos promocionais, nos casos de promoções por tempo de serviço, ou ainda adiamento na convocação para cursos. 3. O sobrescrito, durante o gozo da licença, o militar não receberá abono permanência. Artigo 14. O militar poderá desistir da licença concedida ou do resto da licença em cujo gozo se encontra. Parágrafo único. O militar licenciado deverá informar imediatamente a administração se houver cessada a motivação para a referida licença, em prazo inferior ao solicitado e concedido. Artigo 15. O militar deverá manter contato de referência cadastrado no SIGP, conforme menu PNSM, nos termos da item número 273/2019. Artigo 16. Fica revogada a previsão contrária contida nas item número 08, de 13 de setembro de 2002, especialmente o artigo 3º. Artigo 17. Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. DRH em Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022. Farley Rocha Soares, Coronel, BM, Diretor de Recursos Humanos.